Dia Brasil, bom dia Portugal! Vamos a mais uma aula da quinta-feira, a nossa tradicional aula da quinta-feira, e hoje a gente vai falar sobre como a sobrecarga materna, essa doeu, né? A mulherada ficou doida essa semana. Como que a sobrecarga materna influencia na autoestima dos filhos? Porque, claro, né? Aquele tipo de coisa que é óbvia, mas a gente não tinha pensado nisso ainda, tá? Então vamos pensar sobre isso hoje, que é para as coisas ficarem bem estabelecidas a partir de agora. Agora que eu sei o que eu vou fazer, tá? Como eu sempre digo, deixe o julgamento de lado, a janelinha aqui é a prova de julgamentos, tá? Porque a gente não precisa de mais uma camada de culpa. A última coisa que a mãe precisa é de mais culpa, tá? Ainda mais aquela culpa que a gente coloca sobre nós mesmas. Ah, tá doido, né? A mãe só sofre nessa vida, tá louco. Assim, não que esteja muito fácil pros pais, porque também tem uns pais aí que são super ponta firme e que também estão lascados, né? Então vamos juntos, tá? O que a gente vai falar hoje serve tanto para os pais, quanto para as mães, quanto para nós que somos filhos, certo? Que somos filhos e de repente vamos identificar, nossa, afinal foi assim comigo, porque minha mãe tinha esse perfil, tá? E agora, como que eu tô passando isso adiante? A mensagem chegou até mim, eu processei e me criei em cima daquela mensagem, e agora como que eu tô fazendo com o próximo, que é o meu filhotinho, tá? Bom dia, bom dia. Tá bom? Então vou dar um minuto para vocês chegarem. Que agora eu já gosto de chegar contando pra vocês o que vai rolar, pra vocês já saberem. E aí vocês vão chegando com um tempinho. Então seguimos a nossa semana sobre o mundo materno, tá? O materno não é um assunto que eu trago muito, eu falo muito mais do feminino profundo e tal, mas, né, o materno é uma parte essencial da nossa vida feminina. Quando uma mulher se torna verdadeiramente mulher, quando ela completa a última fase do ciclo, quando se torna mãe. Você fala, nossa, então foi para isso que eu nasci mulher. Jesus, era essa a função desse aparato todo, né? E agora a gente vai entender o que fazer daqui pra frente, tá? Bom dia, bom dia. E vocês estão acompanhando os stories, vendo tudo que tá acontecendo, que entrou no ar no nosso podcast, não é? Começamos. Bom dia. Começamos, eu não tô conseguindo ver vocês assim, porque o computador tá na frente hoje. Nosso podcast entrou no ar, tá? Lá no Pode Ser, eu já deixei nos destaques um podcast lá para vocês clicarem no link e pararem direto lá no nosso podcast, tá? Então vamos lá. Para quem que é essa aula? É para as mães, para os pais, para os educadores, para os terapeutas que desejam compreender como que um estilo de cuidado materno, quando marcado pela sobrecarga, ausência e alguns padrões disfuncionais, molda a autoestima e a identidade dos filhos, tá? Então, bora lá. A gente vai falar como essa indisponibilidade materna, tanto física, emocional, quanto psicológica, porque estar em sobrecarga gera o quê? Uma disfunção, uma indisponibilidade da mãe, tá? E o impacto profundo que isso pode causar na criança e como que isso reverbera para a vida adulta e, mais importante ainda, é o que fazer para criar os filhos emocionalmente fortes e saudáveis, tá? Que é o que a gente precisa. Eu tenho meu pequeno e eu já vejo que assim, ok, o corpinho está bem, cresce e se desenvolve, o menino está bem alimentado, estuda numa escolinha bem legal, não sei o que, tá tudo, né? Tem o lazer, tem educação, tem mas e o emocionalmente forte? Quando vem um estresse da vida, como que ele reage? Ele tem 4 anos, mas eu já tenho que pensar nisso, porque ele tá treinando nas pequenas coisas, né? Como que isso se desenvolve para a vida adulta, ele ser um homem forte e resiliente ao estresse. Porque é isso que muda todo o jogo, né? Quando nós viramos adultos, o quão resilientes estamos ao estresse, porque os estresses virão, tá bem? Então vamos lá. Por que a senhora tem que assistir isso daqui até o fim? Porque no final eu vou compartilhar com você estratégias sistêmicas essenciais para evitar esses padrões na sua própria família, tá? E fortalecer a autoestima dos filhotes. Então vamos lá. O conceito de sobrecarga materna. Vamos falar sobre isso. O que é então a sobrecarga da mamã? Né? Quando a mãe está tão comprometida com outras coisas ou está tão comprometida com coisas, né? Porque o universo feminino é muito amplo, né, gente? Nós temos que dar conta mental de muitas coisas. Olha, agora eu já consigo ver vocês. Meu computador fica bem embaixo de vocês aqui, ó, para eu seguir. Antes eu imprimia, vocês lembram que eu andava com papelzinho por aqui? Agora chega de gastar papel, né? Sou bióloga, respeito a natureza. Agora tudo no computador aqui. Então, quando a mãe está
muito comprometida com todos os aspectos da sua vida e absorta neles, seja no trabalho, no cuidado com os filhos, nas suas próprias crises pessoais, porque afinal somos humanos, né? Todos temos as nossas. Então a gente pode entrar em sobrecarga, ok? E até aí qual que é o problema, minha senhora? O seu problema é exaustão, cansaço extremo, perda na sua potência, né? Você não desenvolve todas as suas funções, não gerencia tudo que é necessário gerenciar na sua vida e na vida familiar e dentro do seu trabalho. Se você ainda tem em sua empresa mais uma coisa para você gerenciar com tanta potência como você conseguiria. Mas e agora? E em quem vem depois, né? Aí que tá. E o impacto disso na próxima geração, né? O que acontece é que uma mãe em sobrecarga, ela não consegue oferecer a presença emocional e um suporte consistente para o filho, tá? Então vamos entender as dimensões da sobrecarga. Fez sentido? Porque enquanto o problema é só nosso, a gente dá um jeito, a gente estica a corda, vai aguentando, fala, a gente tá a um fio do burnout. E a mulherada só vem ter comigo, né? Só vem aqui conversar comigo a hora que o fio parece que assim, cheguei no último, e agora? Se esse daqui arrebentar, lascou, porque os fios vêm arrebentando há anos. E a hora que elas chegam aqui é quando já tá por um fio, né? Então é um fio do burnout. Então vamos entender, entendendo que a mãe tá nesse lugar e tudo bem, afinal é a minha vida, eu me coloquei aqui, eu vou aguentar esse baque agora. O problema é quando começa a respinga nos outros, né? Rebate no próximo. O próximo que a gente mais ama, que é o nosso filhotinho, tá? Então vamos lá. As dimensões da sobrecarga podem ser físicas, emocionais ou psicológicas. Física, em que sentido? Tá? Hello! Olha lá meu gatão, meu marido. Lindo, tá lá na biblioteca trabalhando e assistindo. Lindão, te amo. Então, qual é a característica física da sobrecarga materna? É a ausência frequente ou excesso de tarefas, ok? Ela não está fisicamente presente porque ela passa muito tempo fora, sei lá, por exemplo, trabalhando, tá? Indisponibilidade emocional. Qual é o problema emocional? Está indisponível para acolher os sentimentos. Às vezes falta empatia. Por quê? Porque ela está absorta nas suas próprias questões e embates, tá? E entendendo, janelinha, prova de julgamento. Seguimos, né? Bom dia. E psicologicamente, ela anda em sobrecarga mental. A boa e velha ansiedade materna, né? Revestida de culpa. Coberta do glacê da culpa ainda, né? Tá? Então, porque a gente vive essa dualidade materna entre o amor e o ódio da vida maternal, tá? É uma coisa muito doida, eu converso bastante isso com o marido, porque às vezes a gente tá assim, ó, meu Deus do céu, o Pichuco é um gostoso, porque ele tá o tempo inteiro com a gente, ele é um amorzinho, ele é carinhoso, ele é educado, ele faz as coisas, ele brinca, ele se diverte, faz causa e a gente causa junto. A gente adora brincar com o Pichuco, mas chega uma hora que a gente já tá assim, exausta, porque demanda muita energia, muita atenção, a gente tá junto, não sei o que, corre aqui, colo. E aí a gente fala, meu Deus, um minuto pra respirar, tá? E aí a gente entra nessa dualidade, tanto eu adoro estar com ele, quanto, meu Deus do céu, eu preciso muito de um tempo. Então eu e o marido a gente vai revezando, né? Como nós não temos a rede de apoio aqui, como a gente sempre fala, né? Só sou eu e o marido, ele está aí para provar. A gente tá sempre revezando. Nossa, agora eu preciso de um break. Calma, troca. Por quê? Porque eu preciso respirar. Eu já ensinei o Chico, né? Deixa o pai quieto porque ele tá matutando. O que ele tá matutando? Tá lá pensando na vida dele, refrescando a cabeça, daqui a pouco ele volta e volta mais feliz. Toma um ar, toma o seu tempo, faz um negócio seu e volta. Tá? Então essa dualidade materna existe, paterna também, né? Como é o exemplo do Pedrão. Mas ela pode soar pra gente negativamente, mas esquece o julgamento. A última coisa que a gente precisa é uma camada de julgamento. Então sim, tem momentos em que eu quero distância. Para respirar e centrar e para poder estar presente de novo no próximo. Porque eu prefiro afastar e voltar à presença para quando eu voltar eu estar inteira com meu filho, do que eu seguir um embalo de 24 horas e a partir da segunda hora eu já não tô mais lá. Porque a cabeça está em outro lugar, eu tô mexendo no celular, eu tô fazendo outra coisa. Tá? Ou tô andando pela casa, eu já vejo pais que não trocam uma palavra com os filhos ou não olham nos olhos do filho, tá? Por quê? Porque está indisponível emocionalmente e psicologicamente, tá? Oi, Fê, bom dia. Então, vamos aos tipos de padrões maternos e os seus efeitos, tá? Entendendo, então, que isso aqui é um manual. As possibilidades de erro são infinitas? Como eu sempre falo, as possibilidades de erro são infinitas. Você tem uma coisa, né, um padrãozinho mais ou menos por onde isso segue. Mas como as histórias são muito diferentes e a possibilidade de você ter uma mãe que era controladora e ausente ao mesmo tempo é muito grande, então
isso daqui não é uma receitinha, mas você consegue sentir por onde você tá indo. E entendendo também que, nossa, minha mãe era desse tipo e por isso eu sou assim, chocada, tá? Então vamos ouvir isso daqui. Entender que para cada padrão, eu vou explicar o comportamento da mãe e eu vou explicar os efeitos na autoestima da criança, certo? Receitinha de bolo? Não. Mais ou menos um guia para você entender como é que a vida funciona, tá? Então vamos lá, a primeira de todas, mãe controladora. Eu sempre fui muito controladora e o meu marido me ajudou a desapegar do controle. Por que a gente controla? Porque a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, entendendo que se não for do meu jeito, não tá bom. Iludida, né? Então já desapeguei do controle. Agora eu gosto quando a coisa tá maluca. Eu falo, meu Deus do céu, ninguém esperava por essa solução, sabe? Tá, então acho que dessa eu consegui escapar, porque todas nós vivenciamos algumas dessas, tá? Mãe controladora, qual é o comportamento? A gente exige perfeição, decide tudo e dá pouco espaço para autonomia. Este que é o problema, tá? Quando você controla tudo, você tira a autonomia do outro e ele não se desenvolve nesse lugar de autônomo, tá? Que consegue desenvolver ali as próprias coisas, tá? Então qual que é o impacto no filho? Insegurança. Medo de falhar, certo? Porque se você controla e exige a perfeição, o que ele tem medo de falhar? Tá? Eu tenho mentoradas que o problema era assim, um dia eu tava fazendo uma tarefa de matemática com meu pai, o exemplo do pai, tá? E errou. E o pai falou, menina, isso tá errado. Apagou e fez de novo. Aí ela errou de novo. Aí ele apagou de novo e errou de novo. Ela é pequenininha, tem, sei lá, 6 anos, 7 anos. E ela errou tantas vezes, teve que apagar tantas vezes que o pai, bravo, escondeu a borracha e falou, você não vai errar mais agora porque não dá pra apagar. Isso virou imprint na memória dela. Quer dizer, a partir dali ela teve uma cisão de que eu não posso ser eu mesma porque eu erro. Gente, isso é muito profundo. Entende? Não posso ser eu mesma porque eu erro. Então eu tenho que ser quem? A menina boazinha que acerta e faz tudo direitinho. Então e o medo de falhar? E a insegurança? Ela veio até mim porque ela tem um medo. Vive com medo de tudo. Entendeu? Então a autoestima fica condicionada ao desempenho. Isso é um castigo adulto. Será que você já viveu isso? Sua autoestima está condicionada ao seu empenho? Quer dizer, ao seu desempenho, porque você só tem valor quando você acerta? Você só tem valor quando você está ali dentro do cercadinho do perfeccionismo? Aqui tá certo, você mora aqui. Gente, muito difícil viver nesse lugar, né? Vamos lá. Segundo padrão, mãe ausente. Qual que é o comportamento? Fisicamente distante, porque trabalha muito, ou porque viaja muito, blá, blá, ou emocionalmente desligada, porque a gente pode estar juntinho, mas não tá nem aí, tá? Gente, vai jantar, leva a criança e bota no celular. Quanto? Emocionalmente desligada. Ai, não, mas é porque eu preciso respirar, preciso comer. Tá, tudo bem, eu entendo. Tem momentos que vai ser preciso, mas o que não pode acontecer, porque também não estamos aqui para ajudar ninguém. Mas esse é o momento em que a criança tá desligada, tá? É que eu não sou muito a favor. Eu preferi criar o Chico de uma forma em que ele interagisse com a gente. Então ele é um cara que vai com a gente por um tempo, porque ele é criança também, não aguenta muito, mas por um tempo ele senta lá, come, conversa e brinca e fica com a gente na boa. E depois, a hora que dá ele também, a gente sai fazer outra coisa, tá? Mas eu estou disponível para ele está disponível para nós, estamos fazendo uma coisa juntos, tá? Tudo bem, vai chegar um momento em que, por exemplo, eu tô sozinha, passei horas com essa criança, eu preciso respirar para estar disponível daqui a 5 minutos, então assiste um trem aqui. Estratégico? Ok. Um condicionamento padrão no automático? Errado. Como tudo, né, gente? Como tudo, tá? Então, é uma forma de estar emocionalmente desligada, eu não tô conectada. Ele tá fazendo uma coisa, eu tô fazendo a outra, ou ele tá lá brincando, me chamando, eu tô fazendo Um dia o Chico falou assim pra mim, gente, só vou falar do Chico hoje, né? Ele falou uma coisa e eu falei assim, filho, pode falar. Mas eu tava na cozinha. Pode falar, pode falar. Ele falou, não, mamãe, olha pra mim. Eu falei, eita, verdade, filho. Né? O que é que eles querem? Serem vistos. A verdade é essa, tá? O que o filho quer? Ser visto. O que a gente queria com a nossa mãe? Ser vista. Pronto, já entendemos, né? Sempre joga o rebate pra cima pra você ver se você não sentia isso. Então, qual que é o impacto da criança da mãe ausente? Ela se sente desimportante. Tá? Então vem carência afetiva e dificuldade de confiar nos outros, tá? Tenho mentoradas, tem uma específica, uma jovenzita que sofre muito de carência. E daí como que a gente faz? Tem carência, desconta onde? Vai procurar carência, suprir a carência no mundo, né? Mas por quê? Porque o pai e a mãe que deviam estar ali não tá?
Então existe essa carência, esse buraco que não foi preenchido pelos pais, eu vou procurar algo que possa preencher. Sejam pessoas, sejam vícios, sejam coisas, tá? A mãe em conflito com o pai. Qual é o comportamento? Briga frequente, tensão no lar e a criança usada como confidente ou como moeda de troca. Gente, isso daqui é uma desgraça, é uma bola de neve, né? Então, qual que é o impacto? A criança sente culpa, tá? Se houver um problema nos relacionamentos dos pais, a culpa é minha. A culpa é sempre da criança. Isso no entendimento inocente e inconsciente da criança, tá? Ela sempre vai sentir que a culpa é dela. Então, deixe muito claro, filho, você não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um problema da mamãe e do papai. Deixa que nós somos adultos, nós resolvemos. Você pode ficar tranquilo, isso não tem nada com você. Libera essa criança, tá? Porque a ideia dela é eu causei a briga, tá? Então existe além do sentimento de culpa, uma baixa autovalorização, tá? E uma dificuldade de lidar com relacionamentos. Isso quando a criança também não vira salvadora, né? Porque meu pai briga com a minha mãe, eu tenho que salvar minha mãe. Ou a minha mãe só lasca com meu pai, então eu tenho que salvar o pai. Porque existe a triangulação dos relacionamentos. Já falamos muito isso daqui também. A gente pode fazer um dia uma aula só de triangulação e as suas possibilidades de dar errado, né? Tá? Então, quando nós temos um exemplo de relacionamento disfuncional em casa, quando saímos para os relacionamentos, entendemos. Então, relacionamento é assim e é mais ou menos isso que eu vou procurar, tá? Quarta possibilidade. Vou trazer só algumas, tá? Porque, como eu digo, são infinitas, né? Tem 6 aqui para vocês que eu preparei. Então, a mãe que perdeu a própria mãe precocemente, ou, por exemplo, uma mãe que não tem contato com os pais, tá? Então, o comportamento da mãe ela tem cicatrizes emocionais que limitam a disponibilidade para o filho. Por quê? Porque falta uma parte dela. Ela não tem o suporte da mãe. Bom dia. Ela não tem o suporte da própria mãe, quer dizer, há ali uma cadeira vaga. E o que pode acontecer? A criança, ou ela se torna assim, profundamente insegura, com medo do abandono, porque afinal minha mãe foi abandonada, eu também posso ser. Ou ela pode assumir o lugar da avó e se parentalizar. Isso é um pouco complexo, tá? Mas é assim, a minha mãe não dá conta emocionalmente dos próprios problemas. O que eu tenho que fazer? Resolver para ela. Então eu me torno a mãe da minha mãe, ou a mãe do meu pai, tá? Como a gente tá falando da mãe, a criança pode se parentalizar, quer dizer, ela vai assumir o lugar de adulto e a mãe fica no lugar de criança na casa e assim elas tocam a vida. Só que essa criança ela vai desenvolver muito cedo obrigações que não são delas. Quando que a conta vem? Na vida adulta, tá? Então, claro, tem muita coisa que a gente não vai conseguir dar conta. É assim, ó. Eu não vou traumatizar o meu filho com os traumas que os meus pais me deram? Não vou. Mas com certeza estarei criando os novos, que eu nem percebi, tá? Então eu escolho, eu quero fazer isso daqui agora porque eu preciso muito disso. Isso vai deixar marcas dessa criança e depois eu sei que eu vou ter que pagar o preço. Depois, na vida adulta dessa pessoa, vale a pena ou não vale? Entendeu? Porque entendo, né? A vida é como é. Doida, cheia de percalços, com muitas alegrias espalhadas pelo caminho. A gente tem que saber dosar tudo isso daqui, tá? Não tem um jeito certo, não tem uma receita mágica. É como é. Isso aqui é o que eu tenho, qual é o melhor jeito de resolver, tá? 5. Uma mãe com descontrole emocional ou, por exemplo, muita raiva ou imaturidade. Então, o que acontece? Uma mãe muito explosiva, muita mudança de humor, imprevisibilidade. E isso daqui bota a criança como? Um estado de hiperalerta. Ansiedade, sentimento de que eu não sou bom bastante, tá? Uma criança que não sabe a que momentos a mãe vai explodir, ela tá sempre em alerta. E uma criança que tá sempre em alerta, ela não tem capacidade de desenvolver outras coisas que ela precisaria para a vida adulta, porque ela tem um alerta constantemente ligado. Fisiologicamente, isso não permite um bom desenvolvimento da criança. Neurologicamente, tudo, entende? Porque o estado de alerta não é compatível com o desenvolvimento mental. Tá? Mas acontece. 6º padrão, mãe narcisista. Olha lá, coraçõezinhos pra vocês também, lindo. Mãe narcisista, o último, tá? Porque hoje em dia eu sinto um pouco assim, ó. Todo filho que não se dava bem com a mãe, ou que a mãe tinha lá vivendo os problemas dela, fala assim, ah, minha mãe era narcisista. Tem diagnóstico? Não tem, mas fala, ai, narcisista. Sabe assim? E já exclui, fala crédito. Não fico lá com ela, narcisista. Mas tudo bem, existem né? Todos nós podemos ter alguns traços de narcisismo a partir do momento em que a gente só se foca, né? Foca só em nós mesmos, sem se preocupar muito com o impacto disso nos outros. Tudo isso que pode ser muito bem dosado. Eu tenho uma mentorada que ela tem uma mãe completamente narcisista. Tem solução? A mãe não. Ela tem, tá?
Tem como resolver? Assim, não, eu queria tanto que minha mãe fosse amorosa. Esquece, nunca vai ser, infelizmente. Vamos ter que trabalhar com isso. Mas ela pode encontrar um lugar melhor para ela se fortalecer. E fortalecer a mãe dela no próprio coração, mesmo que não seja aquela mulher que é a mãe dela. Tá? Isso é bem complexo, tá, gente? Quer entender bem isso, vem fazer aqui a mentoria, tá? Mergulha na mesa aqui comigo, que é a mentoria estrutura sistêmica, que a gente vai olhar. Você vai me contar detalhes por detalhes, pra gente entender qual é o padrão que tá acontecendo, como que você vai lidar com isso daqui, o que precisa ser fortalecido em você pra você encontrar o teu lugar de força dentro desse caos. Que é ter uma mãe narcisista, tá? De verdade, assim, a sério. Então, bom, qual que é o comportamento da mãe? Ela foca só nela mesma, ela usa os filhos para suprir as carências, ela tem pouca empatia, ela pode ter agressividade física ou psicológica, ou ambos, que é o mais difícil, gente. Enfim, sem julgamentos, seguimos. Impacto, baixa autoestima, a autocondenação, porque afinal nem minha mãe me ama, minha mãe me acha um lixo, então o que eu sou? Só posso ser um lixo, tá? E a tendência de se colocar sempre em segundo plano, obviamente, faz tudo por todos, porque se ela não estiver agradando, ela também não tem nenhum lugar ali, tá? Então a criança cresce como? Não merecimento. Crença de não merecimento. Nunca conseguirei, não mereço, porque afinal sou esse lixo que me falaram que era, entendeu? Uma frase que dói no coração dessa minha mentorada, olha que forte isso, né? Uma belezinha de uma pessoa falou um dia para ela assim, nem sua mãe te ama. Quem que vai te amar? Gente, feriu a mulher, viu? Quem que não fica ferido com um troço desse? E ainda teve essa, né? Essa palhaçada de falar um negócio desse com a pessoa. Mas enfim. Entendem a dor? Então, obviamente, né, o nosso estado emocional impacta diretamente na formação dos nossos filhos, né? Porque uma criança que aprende sobre si mesma a partir do olhar e das atitudes da mãe, ela já tem um molde de como vai ser a identidade dela. Né? Tá ali a receita do bolo. Né? E é o olhar da mãe, as atitudes da mãe e dos pais, né, que ajuda a formar esse self fundamental da criança. Né? O self, que é esse conceito da psicologia que se refere à totalidade da psique, tá? Que engloba os aspectos inconscientes e conscientes, como se fosse o centro organizador da personalidade, tá? Eu gosto de chamar identidade porque fica bem claro. Então, por exemplo, a minha identidade foi criada, principalmente dentro dos meus primeiros 7 anos, sob o domínio da esfera da mãe, porque os primeiros 7 anos são na esfera da mãe, né? A nutrição, o crescimento, o amor e tal. O segundo setênio, dos 7 aos 14, na esfera do pai. Vou conhecer o mundo, ver como as coisas funcionam. Vou pra frente, tá? Então, nesses primeiros 7 anos é que é desenvolvido a identidade da criança. E se a identidade vem por meio de um olhar da mãe que enxerga essa criança como apenas uma coisa que eu posso usar, é isso que ela é. Que ela acha que ela é. Então é bem forte isso, tá? Então, qual que são repercussões comuns na vida adulta? A autossabotagem, que a gente já falou bastante sobre isso, né? A mulherada fica bem preocupada. Nossa última aula foi como parar de me autossabotar e me priorizar de verdade. Por quê? Porque, de certa forma, você desvaloriza suas conquistas por medo de alguma coisa desandar ali no relacionamento com a família. Alguma coisa não está autorizada para que você conquiste e valorize o que conquistou, tá? Pode ser medo de chamar atenção, pode ser medo de errar, pode ser medo de ser mais do que a mãe, de desagradar ou de fazer alguma coisa que é contra as regras da casa, tá? Segundo, uma dificuldade de fronteiras. Fronteiras do quê? Ou a gente se torna completamente independente, excessivamente independente, fala, não aceito sua ajuda, não quero te ver nunca mais, desapareci, sumi. Ou a gente se torna excessivamente dependente, quer dizer, no excesso, vamos lá no polo super oposto, mudo de país, vou me embora e nunca mais falo com a minha mãe, ou não saio da casa da minha mãe nunca mais. Vamos morar juntas até o fim, né? O impacto disso também é no adulto, nos seus relacionamentos, né? Replicando as dinâmicas mãe e filho, seja buscando parceiros que controlem ou que sejam ausentes, por exemplo, ou levando o mesmo padrão de relacionamento da mãe para dentro do relacionamento, né? Porque, por exemplo, se eu sempre fui controlado, se eu sempre fui mantido no cercadinho, o que eu quero de uma esposa? O cercadinho, para eu andar na linha, né? Ou se é uma mulher que minha mãe nunca apareceu, não sei o que, a hora que eu chego num relacionamento eu quero o quê? Liberdade, eu não quero alguém que fica aqui do meu lado enchendo meu saco, tá? Por exemplo, como eu digo, as possibilidades são infinitas, tá? E o impacto na saúde mental, né, minha gente? Ansiedade crônica, depressão, baixa resiliência ao estresse, né? Quantos de nós não tem um pouquinho dessas coisas, né? Todos temos.
Então a gente precisa sempre estar de olho nesse lugar. O quanto de impacto o que eu faço hoje pode gerar na vida adulta do meu filho, tá? Porque eu vejo muitas mães fazendo coisas que resolvem o problema pontualmente hoje, mas que a gente vai pagar o preço na frente, tá? É um balanço que você faz e tudo bem. Se é estratégico que você fala, sem isso enlouquecerei, faça. Porque é melhor você não enlouquecer hoje, criar essa criança até grande, o melhor que você puder e pagar o terapeuta depois. Do que hoje enlouquecer e fazer uma loucura. Tá? Trabalhamos com a realidade aqui? Sim. Sem julgamento? Sem julgamento. Senão não funciona o meu trabalho. Tá? É o que é, vazio e sem significado. Isso é o melhor que dá pra fazer hoje mesmo sendo pouco? Então capricha no pouco. E depois a gente vê o que vai acontecer depois. Agora, se você tá empenhado em, não, realmente, preciso parar, me centrar e melhorar isso daqui, vou começar a fazer hoje? Bora. Tô aqui pra ajudar, tá? Então, estratégias sistêmicas para prevenir e curar este lugar, tá? Prevenção para os pais disponibilidade emocional, óbvio, né? Reservar momentos diários para atenção exclusiva. O que é isso? Perguntar e ouvir. Atenção, olhar nos olhos, estar presente, tá? Promoção da autonomia é outra coisa, que é permitir pequenas decisões desde cedo, tá? Você quer comer ali ou ali hoje? O que você quer? Tá mais pra isso ou mais pra isso? Pequenas decisões que não influenciem grandemente na sua... Porque, por exemplo, eu tenho um menino de 4 anos, né? Mas ele decide muitas coisas. Quer ir de bike ou quer ir de carro pra escola hoje? Ele decidiu. Quis ir de bike. Porque pra gente tanto faz. Entendeu? E a gente sabe que ele gosta de ir de bike, então quer ir de bike. Tá meio com cara de chuva. Se chover, você toma chuva? Toma. Pronto. Mas ele vai fortalecido nas suas decisões. Ele tem voz. Porque a gente ouve, e mesmo que seja uma coisa, pô, vai mandar o menino de bike na chuva, ele decidiu. Entende? Então a gente vai criando autonomia nele, de decisão e entender que causa tem consequência, tá? Então é isso, promoção da autonomia. E um ambiente de respeito emocional. Agora o duro é, quando você e o marido não têm um ambiente de respeito emocional, querer criar um pro filho, não vai dar. Tem que rever primeiro o casamento, porque na ordem hierárquica o casamento vem primeiro. Se aqui tá desandado, é claro que o que vem depois desanda também. Mas, com relação aos filhos, validar sentimentos. Sem culpabilizar, sem julgamento, entendeu? Eu entendo que você ficou triste por causa de tal. E daí você fez tal coisa que tá errada. E agora o que a gente vai fazer pra resolver? Causa, consequência. Promoção da autonomia dele decidir o que vai ser feito para resolver e também respeitar que ele tem as emoções. Ele precisa entender quais são as emoções que são básicas, como que ele sente e o que ele faz para sair desse lugar, dessa emoção, quando ela não é boa. Difícil, né, gente? Não é fácil ser mãe, não. Meu Deus do céu, tá sendo bem difícil. É um desafio, né, pais e mães? Mas estamos aí. Como sempre, né, a gente não quer traumatizar o filho com os traumas que a gente sofreu, mas a gente inventa novos, né? Agora, assim, quando a gente já vive um padrão disfuncional desses que eu falei, o que a gente pode fazer? Intervenção terapêutica. Por exemplo, fazer constelação familiar. Identificar, por exemplo, como eu precisei cuidar do meu pai porque o pai dele não estava, entende? E ressignificar os papéis, por exemplo. Vai procurar a raiz do problema. Ou, por exemplo, terapia de apoio emocional, individual ou mãe com filho, por exemplo, né? E trabalhar a autoestima, os vínculos, tá? São opções. Ou uma coisa bem simples que dá pra fazer hoje é ritual de reconexão, por exemplo, prática simbólica, tá? Assim, agora eu vou fazer um ritual de acolhimento diário, por exemplo. Então, acorda, ganha um abraço e ganha uma palavra de valorização. Simples assim. Todos os dias, bem construidinho, isso muda a vida de uma criança. Tá? E a nossa também. Porque daí a gente bota empenho numa coisa que é importante. E começa a criar vínculo. A verdade é, os vínculos estão meio desgastados hoje em dia, né? O vínculo parece que perdeu um pouco o valor. Banalizou. Né? Principalmente aqui, ó. É muito fácil mudar o próximo. Os vínculos não têm mais tanto peso, tanta valia. Então a gente perdeu esse jogo de cultivar vínculos. O que você vai fazer? Começar a cultivar o vínculo com seu filho, entender o que é que ele está precisando e o que você poderia mudar para atender melhor a esse vínculo, entendeu? Atender melhor essa criança de uma forma a reforçar o vínculo. Como? Com presença. A verdade é isso. Presença, atenção, ser visto. Toda criança quer o quê? Ser vista. Simples assim.
Filho, eu te vejo, você é importante pra mim. O resto que você faz é exemplo que reforça isso. Também não adianta falar e fazer tudo diferente, tá? Mas é o fazer é que reforça, né, nesse contexto do vínculo. Bom, então aqui você vai pensar, bora então fazer essas coisas e resolver esse problema, né? Só que, e tipo, ótimo, isso é importante, mas falar uma coisa com muito amor e muita verdade. Essas intervenções, essas práticas que a gente faz, elas ajudam, mas elas são paliativas, não são definitivas, né? Porque a gente tem dois tipos de solução. A solução definitiva, que a partir de agora tudo será diferente, e as paliativas, que é o remédio que dá pra fazer agora e vai seguir um bom caminho. Mas é um remédio, tá? É um curativo. Porque o verdadeiro tratamento da raiz começa quando eu assumo o meu lugar interno. E aí, já não é mais falar eu e o meu filho, é eu. Porque eu vim antes. E se eu não estiver inteira, no meu lugar de mulher inteira, adulta, potente, eu não tô presente para todo o resto, entende? Se eu não deixar de viver para tentar consertar tudo e todos, e eu não souber nem como descansar, por exemplo, porque assim, o problema das nossas mães é que não sabemos mais descansar, esquecemos como é que faz, tá? Porque descansar também é uma coisa bem importante que a gente precisa ensinar para os filhos, tá? Muitas vezes eu falo que o marido precisa de um tempo, eu falo, o papai foi matutar agora, deixa ele matutar um pouquinho. Ou o papai tá com sono, vamos deixar o papai descansar um pouquinho? E ele faz a mesma coisa comigo. A mamãe tá muito cansada, ela vai dormir um pouquinho porque ela precisa descansar e depois ela volta com muito mais ânimo pra gente fazer uma coisa bem legal. Ótimo, tô ensinando que descansar é importante. Por exemplo, tá? Então, enquanto eu não viver esta forma única de mulher inteira, eu não consigo ensinar isso de verdade. Então sempre eu vou cair em algum padrãozinho disfuncional. Por quê? Porque alguma coisa em mim tá faltando, tá? Enquanto eu não conseguir trabalhar com prazer, que eu não tiver disponível de verdade para os meus relacionamentos, eu não conseguir me conectar de verdade com os meus filhos sem culpa, enquanto eu não escolher quais batalhas eu quero batalhar e deixar algumas coisas para depois, eu não tô inteira. E o que eu ensino pra criança? Uma mãe inteira traz consequências na vida da criança. Nem que seja ensinar pra ela que ela não pode ser inteira. Nem minha mãe é, como que eu vou ser? Minha mãe que é grande não é inteira? Padrões sistêmicos, tá? Então, o que eu preciso fazer? Mudar a estrutura. Tratar da raiz. Quem? Joe. Entendem que quando eu for mais completa e mais inteira, eu tô mais inteira e completa pro filho? E aí sim o vínculo pode existir? Aí sim serei um bom exemplo? Não vou colocar só um band-aid? Né? Tá? Então, resuminho, que já demos a hora. Acompanharam, gente? Subiram os coraçõezinhos aí, eu adoro, viu? Obrigada, turma, porque daí eu sei que vocês estão seguindo o raciocínio. É um assunto bem difícil esse, porque impacta diretamente no nosso coraçãozinho, né? Quando a gente fala que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nem que seja aquela culpa primordial da dualidade, quer dizer, amo esta criatura, mas neste momento eu estou de saco cheio e eu precisava de um respiro. Né? Então, vamos lá, vamos voltar. Resumindo, a gente viu que a sobrecarga pode ter diferentes faces, como, por exemplo, controle, ausência, conflito, e como que isso impacta na autoestima da criança, que vai reverberar no resto da vida dela, até, né, a vida adulta, e como que ela vai se relacionar com as pessoas e com o mundo, e gerir as próprias emoções, certo? Mas que existe um caminho de cura, tanto de prevenção quanto na intervenção, tá? Assim, apoiado pela inteligência sistêmica, como eu disse, olhar para as raízes do problema e tal, e dessas práticas terapêuticas que eu falei, tá? Então, tu, madre, que tá aí hoje, escolhe uma dessas estratégias que eu te falei e aplica hoje. Nem que seja 5 minutos de diálogo sem distração. Pode aplicar com o marido também, e com a própria mãe, também é bom. Reforça vínculos, não precisa ser só com o filho, tá? 5 minutos de atenção, assim, ó, telemovinho aqui, ó. Telemovinho é o celular, telemóvel. O filho fala, ó, poromóvel. Pega o poromóvel, deixa ele assim de lado e, olho no olho, foco para você estar inteiro, né, na entrega com o outro, tá? Isso é muito importante para os filhos, mas para todos os nossos relacionamentos. E saiba, né, mas, faltou, a Silvia não veio hoje. Ela que sempre fala assim, meu Deus, vem agora mas, né? Mas, enquanto você continuar sobrecarregada,
vivendo em função dos outros, tentando salvar tudo e todo mundo, dar jeito, dar conta e gerir, né? A CEO do lar, que tem que gerir o trabalho, tem que gerir a casa, tem que gerir, né, quem trabalha em casa, o que precisa ser feito, meu Deus, não foi fazer as compras, precisa avisar a menina que vem limpar e blá 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 blá, né? Enquanto você estiver dividido em tudo isso, você só consegue dar resposta paliativa na sua relação com seus filhos, tá? Dentro do relacionamento também. Então, a gente vive nesse ajustar, tá? Vou ajustar aqui para ver se melhora o vínculo aqui, mas o filho vai continuar olhando pra gente e sentindo a nossa falta da presença inteira se a gente estiver sobrecarregado, tá? E por que a gente... por que ele sente essa falta? Porque nós não estamos inteiras. A verdade é essa. Eles olham através do buraco que a gente tem aqui, entendeu? Olha a mãe e fala, não tá inteira, tá faltando. Eles sentem o quê? A falta. Ai, meu Deus, eles são tipo para-raio da nossa loucura, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, seguimos. Então, se você sente que você precisa desse arranjo mais profundo para mergulhar, né, na sua cura profunda, e sente que precisa de um olhar especializado para ressignificar algumas coisas da sua própria vida, né, e assim, elevar não só a sua autoestima, Vossa Excelência, porém a de toda a família, porque é isso que acontece, né? Quando nós nos curamos tudo à volta, é o transbordo, né, de dentro para fora, porque o interno rege o externo. Então você precisa vir para onde? Para a MES, meu amor, a mentoria estrutura sistêmica, tá? Que é isso que eu faço com as gatas. A gente entra aqui com um desafio e fala, meu desafio tá sendo com a minha filha, que é muito difícil, queria ser uma mãe melhor para ela. O meu desafio é profissional, porque a minha mãe, que é narcisista, ó, exemplos verdadeiros, tá? Minha mãe, que é narcisista, ela acha que eu nunca conseguiria fazer isso daqui. A mulher é uma baita profissional, tá? Mas ela não prospera na profissão. Porque a mãe é absolutamente contra. Por exemplo, tá? E como ela nunca recebeu o amor da mãe, a palavra da mãe tem muito peso. Porque tudo que ela queria era uma palavra boa da mãe que nunca virá. Entende? Então, tem lá um BOzão, vem comigo, tá? Porque lá a gente vai olhar junto pra sua identidade, o seu self, e como ele foi construído na relação com a sua mãe, tá? E com todas as regras da sua família, pra entender. Quando você for inteira e se encontrar nesse novo caminho, mais inteira e voltar pro seu lugar de mulher satisfeita com a própria vida, que delícia, né? Como isso é bom. Aí sim, você tá mais inteira e disponível pra quem você ama. Entenderam, gatinhas? Tá? E aí uma mulher inteira pode ser uma mãe inteira, esse que é o jogo. Quanto mais inteira eu for, quanto mais eu me trabalho, mais eu posso oferecer pra minha família. Se a motivação não és tu, porque fala assim, são as 3 motivações que a gente tem, né? Eu, família e sociedade. Eu me movo por mim? Não. Que eu vou esticando a cordinha, vou ver o quanto que eu aguento. O burnout tá aqui me assombrando, mas eu tô esticando a cordinha. É pela minha família? A dor da minha família? Não. Pela minha família eu me mexo. Então vem pra mesa. Entendeu? Aí eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Terapia? Se nenhum dos 3 deu, é sociedade. Mas daqui já é um nível assim mais hard, né? O povo tem que estar um pouco mais... pra falar assim, não é nem por mim, nem pra minha família, então vamos pela sociedade. Pra espalhar melhor, sei lá, enfim, criar esse mundo melhor, tá? Geralmente é criar um mundo melhor para os meus filhos, então a gente volta na família. Mas entende, se você não se move por você e você vai continuar se esticando, mova-se pelo seu filho. A verdade é essa. Mas quando que funciona? Quando eu me curar, tá? Mulher ligou aqui no 5, na velocidade 5 e foi, né? Estamos entendidos, turminha? Vou deixar a live gravada, porque o povo já pediu assim, a hora que eu falei qual que ia ser o tema, mas bota a caixinha aí pra gente receber notificação e não esquecer, e depois deixa salva. Sempre fica salva, mas a pergunta é sempre, vai ficar salva? Vai, claro que vai, sempre fica, tá? No entanto que agora ela já não, parece que não vai ficar muito tempo mais salva por aqui, por causa das novas regras do Instagram e do Facebook. Não sei se já estão aplicadas aqui no Insta, né? Mas eu sei que no Face eles vão começar a apagar as lives antigas. Mas eu tenho lá um canal no YouTube, Carolina Vatti. Entra lá, que estão todas assim categorizadas. Manda lá sua pergunta assim, ó. Como não sei o que, Carolina Vatti? Tem lá a minha resposta e você acha essa aula e assiste, tá bom? Ô, Laurinha, meu amor. Chegou no fim, gatinha. Tá? Vou falar com você depois. Que a gente tá marcando horário de atendimento. Turma, muito obrigada, viu? Boa quinta pra vocês. E seguimos no assunto das mães. E um ótimo Dia das Mães pra todas as gatonas no domingo, tá? Tchau!